Glória a Jesus. Podem sentar, meus irmãos, que alegria estar aqui com vocês. Glória a Deus. Eu amo essa canção. E eu fiz bem de não entrar em contato com o Manuca. Eu ia pedir quando... Deixa eu voltar. Boa noite. Deixa eu voltar tudo aqui. Nós estamos numa série de salmos nas quartas-feiras. E aí, o reverendo Igor, que organizou, disse assim, tu vai escolher teu salmo preferido. Eu vou pregar o meu preferido, o Rodolfo vai pregar o dele, e a gente vai pregar os salmos. E aí eu estava aqui com várias pregações que eu tenho de salmos, os meus preferidos. Mas, segunda-feira, quando eu fui ver que hoje, no Recon 365, a gente estava lendo justamente o 82, 83, 84 e 85. Inclusive, hoje, a gente inovou, porque normalmente é uma pessoa que está lendo o salmo e fazendo o devocional. Hoje a gente teve um discipulado, foi a coisa mais linda, vocês falando. E quando eu vi, hoje o salmo era o 84, versículo 5, e eu disse, não, vamos pregar sobre o salmo 84. E eu ia pedir a Manuca, canta o salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos. Eu estava já pedindo, mas fiz bem de não pedir, para poder eles cantarem essa música. Essa música, eu me lembro que quando eu ia pegar e levar meus filhos para o Palavra da Vida, lá para o PV, eles cantam muito essa música lá, e eu gosto demais, e fez bem, porque tem uma hora que diz que só de pronunciar o nome do Senhor Jesus, os nossos medos se vão. Eu hoje quero pregar para quem está aqui com medo de tomar alguma decisão. Não é qualquer medo, porque todo mundo tem medo de alguma coisa. Eu quero pregar, eu tenho certeza que teve alguém que saiu de casa e está aqui na catedral, ou vai ouvir isso pela internet, e que sabe que precisa tomar uma decisão, mas está com medo de tomar essa decisão. Hoje tem a ver com isso. Só de pronunciar o nome de Jesus, os nossos medos se vão, nossa dor e o nosso sofrer, porque Ele inunda o nosso coração e a nossa alma de paz. Amém? Graças a Deus por isso. Muito feliz. Mas vamos entrar aqui no Salmo 84, que é o salmo que eu escolhi, é o salmo do dia, hoje no Recon 365. Eu amo muito esse salmo. Eu encontrei teus altares, o salmista diz. O pardal encontrou casa, eu encontrei os teus altares. O que é que ele quer dizer com isso, o salmista? Que a presença de Deus deixa ele seguro. Quando nós estamos na presença de Deus, meus irmãos, eu sei que essa pregação de hoje tem endereço certo. Quando nós estamos na presença de Deus, nós nos tornamos pessoas seguras. Nós estamos vivendo num ambiente, numa sociedade em que multiplicam-se pessoas inseguras. Cada vez mais pessoas inseguras, ou como diria o meu pastor Paulo Garcia, pessoas pusilânimes, tíbias. Nunca sabia o que é que significava isso quando ele pregava, mas ele dizia assim, que era uma pessoa vacilante. Eu não sei se você enxerga isso aonde você vive. Eu enxergo isso em todos os lugares que eu vou, eu ando muito por aí. As pessoas estão cada vez mais imaturas, cada vez mais ansiosas, cada vez mais inseguras. E o salmista está dizendo que a presença de Deus o deixa seguro. E eu estou muito feliz com isso. É um salmo que fala da saudade que o povo tinha de Jerusalém quando estava no exílio. O povo saiu de Jerusalém, foi exilado, o povo do sul para a Babilônia. E quando eles lembravam de Jerusalém, eles falavam dessa casa de Deus, do templo do Senhor. E é um salmo de peregrinação, quando eles voltavam peregrinando para Jerusalém, ou quando durante as festas eles saíam de onde eles estavam para Jerusalém, eles iam cantando esse salmo. E ele usa, e eu me identifico absurdamente com isso, o salmista usa de uma linguagem muito exagerada. E eu estou acostumado a ser exagerado. Desde que eu nasci, minha mãe diz que eu sou exagerado. Eu falo alto, eu falo muito, eu sou exagerado em tudo. Então eu cresci, o povo dizendo que tudo que eu dizia tinha que dar um desconto de 50% no mínimo. Porque Ivan é muito exagerado.
E o salmista aqui é exagerado, então eu me identifico quando o salmista diz assim, vê que coisa, a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. É um esparro muito grande, né? O cara quer a presença de Deus, o cara quer o templo, quer a presença da cidade santa, a presença de Deus que habitava ali no templo, mas ele não só quer a presença de Deus, a alma dele suspira e desfalece por essa presença. É uma hipérbole poética que os poetas têm essa licença para usar esse tipo de hipérbole, como a gente diz que ama as pessoas e morre de amores. Eu morro de amor por Vitória Santana. Mas veja, eu não morro, né? É uma hipérbole do poeta que diz que ama as pessoas assim. E ele faz isso. E ele continua exagerando. No final do salmo, vocês que leram esse salmo, ele diz assim, um só dia na tua casa vale mais do que 1000. Não vale mais do que 2, nem 3, nem 5. Vale mais do que 1000 dias. Porque essa é a expressão daquele que ama estar na presença de Deus, ama estar na casa de Deus, ama se sentir seguro nos braços de Deus. Mas no meio desse exagero poético, ele vem com uma afirmação que não é exagerada, nem é poética, é uma afirmação objetiva e direta. Ele diz, bem-aventurados os que habitam em tua casa. Então aqui a gente tem nesse salmo mais de uma bem-aventurança, mas essa é a primeira, bem-aventurados os que habitam em sua casa. Bem-aventurados os que habitam na presença de Deus, é isso que ele quer dizer. Mas eu também não acho que é uma forçação de barra dizer que é bem-aventurados os que vivem na igreja. A presença de Deus é muito maior do que a igreja, a gente sabe disso. Mas aqui também a presença de Deus habita. E hoje, num culto eucarístico, a presença de Deus habita ainda mais forte, porque nós vamos celebrar a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo. E o salmista está dizendo, e aí eu estou repetindo para você, você que está aqui hoje é um bem-aventurado. Mas mais do que estar aqui fisicamente, você é um bem-aventurado se você estiver sentindo a presença de Deus. Se você estiver se sentindo na presença de Deus. Bem-aventurado que vive na presença de Deus é um fato. E bem-aventurado é feliz, mais do que feliz. Ou seja, eu sei que você está sentado nesse banco ouvindo na internet. Você quer ser feliz. Tenho certeza que você quer ser feliz. Talvez você tenha tomado decisões horríveis para isso, mas você quer ser feliz. E a palavra de Deus diz que feliz é aquele que ama estar na presença de Deus. E eu trago 3 reflexões com base nos versículos 5, 6 e 7 desse salmo, que são as consequências de quem anda na presença de Deus, de quem é feliz de estar na presença de Deus. Então a primeira reflexão no versículo 5, a primeira já vem com uma segunda bem-aventurança. Porque ele não diz só que bem-aventurados que habitam na casa de Deus, mas ele no versículo 5 ele diz, bem-aventurado o homem cuja força está em Deus, e cujo coração estão os caminhos aplanados. Então, a primeira reflexão é que quem anda na presença de Deus, tem a força em Deus, e o seu caminho é aplanado. Eu gosto dessa expressão de bem-aventurado aquele que tem a força em Deus. Porque a nossa força, você sabe disso, ela é limitada. Por mais força que você tenha, a sua força é limitada e a de Deus é ilimitada. Tanto é que o profeta Isaías vai dizer que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas... Muito fraco, mesmo você que não sabia vai saber agora. Renovam as suas... Isso. É isso que o profeta vai dizer, porque nossas forças precisam ser renovadas pelo Senhor, porque elas são limitadas. Aí eu pergunto, você confia em Deus de verdade? Você é um feliz, você é um bem-aventurado, a sua força está em Deus, ou você confia demais na sua força? O que é que significa confiar na sua força? Quando você confia no dinheiro que você tem, ou no dinheiro que você herdou, ou no dinheiro que você construiu com o seu trabalho. Você confia nesse dinheiro ou você confia em Deus? Você confia no patrimônio ou em Deus? Você confia na sua estética, porque você é bonito, porque você é bonita, ou você confia em Deus? Você confia na sua inteligência, na sua capacidade, na sua criatividade, ou você confia em Deus? Você confia na sua família, no fato de você ter um pai, uma mãe ou alguém que lhe ajude, ou você confia em Deus? De onde vem, de fato, a sua força? O que é que significa colocar a força em Deus de verdade na prática? É acreditar que faz diferença quando o caráter de Deus se manifesta.
Bem-aventurado o homem cuja força está em Deus, é bem-aventurado, feliz o homem que entende que o caráter de Deus, as virtudes de Deus e a vontade de Deus manifesta, faz diferença na nossa vida. E tem dois públicos que precisam priorizar a força de Deus. Primeiro público, aquele que tem força própria. Porque eu tenho e muitos de vocês têm, aliás, eu acredito que todos vocês tenham em alguma medida forças próprias. Se você tem força e, sobretudo, se você tem muita força, é mais difícil você confiar em Deus. Porque você tende a confiar nas suas forças. Ou como diz outros salmistas, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Porque é comum você que tem dinheiro, fama, patrimônio, casamento, filho, ou qualquer coisa que você queira ter, você confiar naquilo que você tem. Mas você será feliz e bem-aventurado quando você confiar em Deus. Sabe por quê? Porque o dia bom passa. Pode não passar, mas passa. Pode passar. O dinheiro pode acabar. Infelizmente a gente gostaria que não, mas os casamentos podem acabar. A saúde, que é hoje boa, pode amanhã não ser. Então, quando a sua força está vinculada a algo que você tem, mas não é eterno, mas é limitado, você está sabendo que em alguma hora isso pode faltar. E você, então, não será mais feliz. Você estará dependente de circunstâncias que são suas, das suas forças. Tem uma música do Coletivo Candeeiro que eu gosto muito, eu digo a Vitória o tempo todo que eu gosto, que é o povo que tem coisas nessa vida. A vida pode oferecer coisas para você, como oferece para mim o tempo todo. Sei das coisas que essa vida pode me oferecer, mas eu largo tudo, deixo tudo só por causa de você, disse o poeta do Coletivo Candeeiro. Veja que coisa linda. Ele diz assim: eu sei das coisas que essa vida, e são muitas, que podem me oferecer forças, capacidades, circunstâncias, mas eu deixo tudo só por causa de você. Esse camarada que escreveu essa poesia estava entendendo o que é isso que os salmistas estão dizendo aqui nesse Salmo 84. Que as minhas forças, ou aquilo que a vida pode me oferecer, não é capaz de comparar com ter a força em Deus que é eterno e ilimitado. Amém? Mas tem um outro público. Não é só quem tem força. Quem tem força tem dificuldade porque confia na sua força. Mas a turma que não tem força, a turma que está vulnerável, a turma que está completamente incapaz, também precisa saber que é bom ter a força em Deus. Porque tem gente aqui que tem força demais e confia demais na sua capacidade, mas também aqui tem gente que está agora com força de menos. Gente que está deprimido, gente que está ansioso e diz: eu não tenho mais força, eu já cansei, eu não aguento mais. Essas pessoas também precisam ouvir que Deus pode ser a sua força. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que o dia bom passa, o dia mau também passa. Tudo passa, menos o Senhor e as suas palavras. Então quem está mal aqui, quem está aqui realmente triste, ansioso, precisa saber, você pode ter a sua força no Senhor. Você pode renovar a sua força no Senhor. Amém? Nem quem tem força pode se garantir, nem quem não tem força pode se deprimir, porque a bem-aventurança está aqui. Depender menos de si e depender mais de Deus. Menos pressão, mais descanso. E esse é um salmo de peregrinação, como eu estava dizendo, é um salmo que eles cantavam quando caminhavam longas distâncias. E eu adoro caminhar longas distâncias. Ele diz que bem-aventurado é o homem cuja força está em ti e os caminhos são aplanados. Sabe o que é isso? Eu vou explicar o que é isso. Quem dirige muito, anda muito, sabe. É num lugar, e lá chegando em Jerusalém, tem muitos montes ali. É você andar, e quando você está andando muito e está cansado, é você ver uma ladeira. É a pior coisa do mundo, é você ver uma ladeira quando você está andando. Hoje é dia 1. Daqui a 11 dias eu vou entrar numa peregrinação dessa. Vou caminhar uns 120 quilômetros, dia 12, eu e Paula. E junto com os amigos, que a gente faz isso sempre. E eu vou andar para Dedéu, como diz o outro. E eu sei onde eu vou andar, porque eu já andei por esses caminhos que eu vou andar. E tem uma ladeira. E é uma reta só. E é deprimente ver a ladeira longe, porque eu sei que ela vai chegar. Eu fico andando e vendo a ladeira. É ruim ladeira.
Eu não sei quem daqui gosta de corrida e vai correr a corrida da Recon. A gente tem o aniversário da igreja chegando, dia 18. E a gente vai ter uma caminhada de 3 quilômetros, uma corrida de 5, uma corrida de 10. E eu estou correndo só 5, porque eu não estou treinando corrida. Eu treino tudo menos corrida. Então eu vou correr meus 5, só Deus sabe como sempre. Sem treinar. Mas meus filhos, que é tudo novinho, um de 19, um de 17 e um de 15, os 3 vão correr 10. E aí em casa ficam tirando onda da minha cara, porque estão me chamando de velho que não aguenta mais correr 10. Mas tudo bem, a vida segue. E os 3 vão correr 10. Na corrida passada, o meu caçula, que agora está com 15, ele tinha 14 anos, estava mago, atleta, querendo se comparar com um velho feito eu. E ele disse: pai, sabe qual foi a pior hora da corrida? Aí eu disse: sei não. Ele falou: tu não vai saber mesmo, porque tu só fizesse os 5, vai para quem correu os 10. Aí eu disse: mas qual foi, Davi? Eu queria saber qual era a pior hora da corrida dele. Ele disse que quando passa os 5 quilômetros aqui, quando o cara passa direto dos 5, tem aqui um viadutozinho, tu sabe, né? Quem correu sabe, tem uma ladeira. Aí ele: pô, meu irmão, essa ladeira é muito ruim. É o que o salmista está dizendo. O bem-aventurado, o feliz, é aquele que confia em Deus e Deus faz com que o caminho dele seja aplanado. Não tem ladeira para subir, porque Deus aplana os seus caminhos. Eu acho isso a coisa mais extraordinária. Deixa eu dizer uma coisa para você, profética, hoje. Eu não conheço, por incrível que pareça, a maioria de vocês. Eu digo por incrível que pareça, porque eu sou pastor dessa igreja e eu estou olhando para vocês e mais de 90% eu não sei o nome. Acho triste. Gostaria de saber o nome de vocês, ou da maioria de vocês. Mas nem todos que estão aqui se engajam muito, estão nos discipulados, estão nos movimentos. A maioria vem, visita aqui numa quarta-feira, entra, ninguém sabe o nome, sai, ninguém sabe o nome. Não é um negócio bacana. Mas você está aqui, não é por acaso. É porque é uma noite que o Senhor quer aplanar os caminhos na sua vida. Ele quer tirar ladeiras, deixar o seu caminho plano, para você andar bem em direção da presença dEle. Amém? Deixa Ele aplanar o seu coração. Isso foi o versículo 5. O versículo 6 fala do vale árido. Bem-aventurado o homem que, passando pelo vale árido, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Eu quando ando, e vou andar agora dia 12, eu ando num lugar árido. Fique com pena de mim. Eu vou andar de Mossoró a Apodi, no Rio Grande do Norte. É um sol para cada um de nós que vamos andar. É um sol que vai me seguindo, um que vai seguindo minha mulher, um que vai seguindo meu amigo meu. É um calor. Eu sei o que é o vale árido. Andar num lugar que não tem água, eu vou passar 20 quilômetros andando e não vai aparecer água, porque é só areia e um sol escaldante. Esse cara, a turma aqui era muito pior do que eu, andava muito mais quilômetros sem nenhuma estrutura, e eles estão dizendo que bem-aventurado é aquele que quando entra pelo caminho árido, Deus faz uma fonte por debaixo d'água e também vem uma chuva por cima e enche os tanques. Ou seja, Deus abençoa aquele feliz e bem-aventurado por dentro e por fora. Quem confia em Deus, ainda que chore e sofra, ainda que esteja passando por um vale árido, recebe força por todos os lados, por dentro e por fora. Deixa eu contar a vocês o seguinte: o lugar seco é o natural da nossa vida, mas o sobrenatural é a fonte e a chuva. O que é que eu quero dizer isso com você? É que bem-aventurado e feliz é o homem e a mulher, repito, eu tenho certeza que essa mensagem tem endereço certo, que faz do limão a limonada. Eu não estou dizendo, nem a Bíblia está dizendo, eu seria um charlatão, um manipulador, se eu dissesse a você que Deus na sua vida você não vai ter problemas. Não, você vai ter vales áridos. Você vai ter diagnósticos ruins que você vai ter que tratar. Você vai ter decisões ruins de emprego, de negócio. Você vai ter problemas de relacionamento. Você vai ter consequências do seu pecado, com toda a certeza do mundo, porque Cristo perdoa o seu pecado confessado, mas as consequências dele ainda vão fazer efeito aqui na terra. Eu não tenho nenhuma dúvida de que todos passam ou já passaram por vales áridos. Mas a grande bem-aventurança aqui, a grande alegria e a confiança que a gente tem em Deus, é que Deus nos ajuda a fazer desse limão a limonada.
dois tipos de pessoas: aqueles que pegam o limão e ficam ali naquele azedo, fica naquele vale árido e só chora, e só reclama, e só murmura, e aqueles que no vale árido conseguem encontrar uma fonte e uma chuva em Deus, aqueles que no meio do deserto conseguem ver água, aquele que no meio do problema consegue enxergar Deus. Você está aqui para isso, você está aqui na casa do Senhor. Não fique achando, meus irmãos, Deus pode fazer todas as coisas, mas não fique querendo que Deus faça uma mágica na sua vida, não. Eu vou voltar na primeira coisa que eu disse quando o meu microfone funcionou aqui. Hoje é dia de você tomar uma decisão. Você vai se responsabilizar pela decisão que você vai tomar. E tem gente que vem para a igreja, tenho certeza que é o caso de alguém aqui, querendo que Deus faça um milagre, uma mágica, sem você ter que se comprometer com nada. Sem você precisar tomar nenhuma decisão, sem você mexer em nada no seu comportamento, nada nos seus hábitos, nada na sua rotina, e simplesmente eu vou lá, eu ouço um louvor, eu ouço uma pregação, eu participo da Eucaristia, e Deus vai mudar as coisas da minha vida. Ele pode, mas não é o comum. O comum é você fazer do seu vale árido um lugar que tem chuva e fonte. Você querer dizer: Deus, eu quero, eu me comprometo, eu creio, e ir atrás disso. Faça do seu problema hoje, eu não sei qual é o seu problema, mas seja qual ele for, faça do seu problema uma fonte de água e de chuva para você sentir a presença de Deus. Ainda que não tenha solução. Bispo, não tem solução. Então faça do seu choro o lugar do consolo do Espírito Santo. Porque só se o Espírito Santo só consolar, só enxugar as suas lágrimas ou beijar as suas lágrimas, já vai ser bom. Porque a melhor coisa é ser consolado pelo Espírito. Então eu não posso nem garantir que Deus vai mudar a sua sorte. Porque pode ser que Ele não queira mudar a sua sorte. Mas você vai fazer desse problema uma condição de entrar na presença de Deus. E é melhor um problema com a presença de Deus do que um problema resolvido sem a presença de Deus. Eu garanto que vai ter mais paz e mais alegria para você no meio do seu problema, na sua tribulação, se Deus estiver presente com você, do que Deus fazer um milagre que você quer, uma mágica, um passe, um raio, e o seu problema desaparecer, o seu diagnóstico desaparecer, o seu marido voltar para casa, ou sei lá qual é o seu problema, e você continuar infeliz e não sentindo paz, quando Ele, que é o príncipe da paz, garante água por baixo e por cima, para você sentir paz em toda e qualquer situação. Amém? Receba do alto a chuva de Deus hoje, em nome de Jesus. Não pare de peregrinar. Qual é o seu deserto? Qual é o seu limão? Hoje é dia que Deus quer fazer chover aqui, em nome de Jesus. E por último, o versículo 7. Eu amo muito esse versículo. Acho até que as meninas tocaram nele um pouquinho hoje no devocional, que é: eles vão indo de força em força. Eu acho isso extraordinário. De força em força. Esse versículo é muito vida real. Quem confia no Senhor, quem vive isso tudo que a gente falou até agora, vão indo de força em força. De glória em glória. Ou um dia de cada vez. Ou matando um leão por dia. Ou uma coisa de cada vez. Ou como Jesus disse, bastando a cada dia o seu próprio mal. As coisas não se resolvem tudo hoje e não vai ter amanhã. E nem se resolveram tudo ontem e não vai ter hoje. É de força em força. É de evento em evento. Ou seja, é na rotina. Nós somos mal acostumados enquanto uma nação que crê. Nós somos muito crédulos. O bispo Alexandre Ximenes, a quem eu sucedi, ele ensinava para a gente, eu vi esse rolho dele 1 milhão de vezes quando ele pregava, que ele dizia: se não era assim, era parecido com isso. Quem vai lembrar aqui vai me lembrar como é que ele dizia. Ele dizia: nós somos um povo tão crédulo, que se um cara começar a andar na Avenida Boa Viagem com fruta na cabeça, e ele andar 5 quilômetros, no outro dia tem seguidor atrás dele. Porque a gente quer crer em alguma coisa, não era isso que ele dizia, parecido com isso, né? A gente quer crer em alguma coisa, meu amigo. Tem igreja que segue Maradona, dizendo que Maradona é Deus. É uma loucura máxima. A gente é um povo que crê, mas a gente é um povo que crê mal acostumadamente na barganha. A gente é um povo que crê assim: eu faço uma promessa para um santo fazer alguma coisa para mim. Eu faço uma promessa para um santo qualquer fazer alguma coisa para mim. Esse fim de semana que passou,
eu estava no seminário de crescimento carismático, um fim de semana que a gente subiu para a aldeia para aprender sobre Deus, sobre Jesus, sobre as disciplinas espirituais. E eu me encontrei com uma moça que eu a amei no minuto que eu conectei com ela e fui servir, fui orar por ela, me conectei e amei, e estou orando por ela até agora. Isso já foi sábado, a gente já vai em quarta, eu continuo orando por ela. Mas ela me disse coisas que me impressionou. Ela confessou os pecados dela e tudo que ela tinha vivido até aqueles dias, mas ela disse, eu precisava de uma resposta, pastor. Eu não estava bem, eu precisava de uma resposta de Deus. E sabe o que foi que eu fiz? Eu procurei uma cartomante, eu entreguei minha vida a uma pombagira e botei um vestido vermelho, eu tomei um banho de rosa, aí ela saiu dizendo todas as religiões que ela tinha praticado, todos os lugares que ela tinha feito todo tipo de barganha. Por quê? Porque a espiritualidade dela é um retrato da nossa geração, é um retrato do nosso país. Nós não queremos uma vida com Deus, nós não queremos amar a presença de Deus, nós não queremos desfalecer pelos átrios de Deus, nem entendemos que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 dias fora da presença de Deus. Nós queremos algo imediato, nós queremos uma mágica, nós queremos um trabalho, uma macumba, um passe, um pastor bandido que vai chegar aqui e prometer que Deus vai dizer alguma coisa, e sobretudo se você der dinheiro, aí é que Deus vai fazer mesmo para você. O que nós queremos é isso. Mas isso é muito ruim, não é o que a palavra de Deus nos ensina, não é o que Deus nos convida a viver. E antigamente, meus irmãos, eu estou vendo o povo olhando para mim com 2 boticas de olho assim, ó, quando eu falei em pombagira, quando eu falei nas coisas aqui, ó, todo mundo botando as boticas de olho para mim. Sabe por quê? Porque antigamente a gente só ouvia falar disso na Record, quando era Universal do Reino de Deus, a gente ouvia falar disso nos subúrbios, isso não era coisa de classe média alta, de boa viagem, não, mas agora, meu amigo, eu estou vendo isso todos os dias. Todos os dias chega no meu gabinete de notícias e todos os eventos de gente feito eu e feito você, que está vendendo a alma ao diabo. Gente que está fazendo barganha com todo tipo de entidade. Por quê? Porque quer algo mágico, quer algo imediato. E o que o salmista está dizendo aqui no versículo 7 é que bem-aventurado o homem que confia em Deus, bem-aventurado o homem que ama a presença de Deus, que Deus aplana os caminhos quando é no vale árido, recebe chuva e vão indo de força em força. Vão indo? Não é uma força só. Não é uma vez só, não é algo que ele vai fazer, não, é a sua rotina. Não é em função de eventos, é sobre constância. Quem peregrina, é um salmo de peregrinação, sabe o que é o poder da constância. Andar e seguir andando. Eu estou bem, eu estou andando. Eu estou mal, eu estou andando. E eu vou bebendo água. Quando tem água, eu bebo água. Quando não tem água, eu tenho um estoque de água de quando eu bebi. E eu vou na rotina, no gerúndio. Eu vou encerrar essa mensagem dizendo ou citando uma parte do Salmo que eu acho linda. Você sabe que o pardal, até hoje, na época do salmista devia ser assim também, há milhares de anos atrás, e agora a mesma coisa. O pardal não vale nada. Vale alguma coisa o pardal? Tu vai numa feira comprar um pardal? Não vai, né? Não tem perigo, o pardal não vale nada. Mas ele diz assim, até o pardal, Manuca, encontrou casa. Eu encontrei os teus altares, o meu refúgio. Ou seja, o que o salmista está dizendo é que em Cristo, até os mais humildes, sem valor e desamparados encontram casa. Eu não sei como é que você está se sentindo hoje. Eu não sei se você tem uma autoestima espiritual boa. Eu não sei se você acha que merece de Deus ajuda. Eu não sei se você acha que na sua cabeça de barganha não viveu e não tem a solidariedade de Deus. Mas deixa eu dizer, se até um pardal encontrou casa, você pode encontrar no Senhor guarda para você, lugar para você. Você veio para cá para ouvir isso. Que Deus está aqui de braços abertos para guardar você, cuidar de você, amparar você. Eu prometo que eu vou terminar, mas é porque tem algo muito forte falando isso comigo. Quem tem segurança na presença de Deus, quem tem casa, como o pardal encontrou, como eu encontrei, quem está seguro aqui,
tem condição de tomar decisões. Eu tive o privilégio de nascer num lar com um pai e uma mãe que me deram a segurança que eu precisava e o poder de poder me arriscar e tomar decisões na minha vida. Eu não tive dificuldade e até hoje não tenho dificuldade de tomar decisões, porque eu cresci sabendo que se eu errasse, eu tinha uma casa para voltar. Se eu fosse estudar e desse errado, se eu fosse empreender e desse errado, se eu fosse namorar e desse errado, se eu fosse qualquer coisa, me transformar num pastor e desse errado, qualquer coisa que eu fosse fazer na minha vida, não tinha problema. Eu nunca tive medo, porque eu tinha um pai, eu tinha uma mãe que me amparavam, e depois eu me casei, e eu agora tenho um pai, uma mãe e uma esposa que me ampara, e filhos. Eu posso voar, eu posso decidir, não me estressar, não ser inseguro e ansioso, porque eu tenho uma casa, e eu estou falando de coisas carnais, maravilhosas, mas carnais. Tem gente aqui que não teve um pai, não teve uma mãe, teve que tomar decisão sozinho, teve que viver com medo de falhar, com medo de não dar certo, porque não tinha ninguém para amparar, não tinha aquela rede de proteção. Então você não podia fazer malabarismo na sua vida, porque se você caísse, não tinha rede, você caía e morria. Então tem gente que está aqui assim. Mas eu estou pregando que para mim que tive, ou para você que não teve, Deus é. E se Deus é, você pode tomar uma decisão hoje. Eu sei que hoje é sobre você tomar uma decisão que você está com medo. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho condição de fazer, eu tenho medo de fazer, porque você ainda não se está seguro de que seja o que for, dê o que vier, Ele estará com você. O pardal encontrou casa e você vai encontrar nele guarida. Tome decisões hoje. Não garanto que elas vão dar certo. Não é sobre essa pregação. Eu garanto que se der certo, glória a Deus. Se não der certo, tem uma rede de proteção para você. E essa rede de proteção é o Senhor Deus. Aquele que é só o escudo. Não negará bem aos que vivem corretamente. Amém? Saia daqui alimentado. Saia daqui encorajado. Saia daqui decidido. Saia daqui seguro do amor de Deus. Deus ama você. Ele vai segurar você. Se der certo, vai ser bom. Se não der, Ele aguenta o seu peso. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra santa. Obrigado, Senhor, pela Tua presença maravilhosa. Irmãos e irmãs que estão aqui nos acompanhando, e todos nós aqui reunidos, precisamos do Senhor. Nós precisamos de Ti. Vem nos ajudar a decidir. Vem nos ajudar a nos sentirmos seguros, mesmo quando tudo aponta para a insegurança. Quando tudo aponta para dar errado. Quando tudo diz que a gente está só. Quando tudo diz que chegou no poço, chegou no fim. Desamparados hoje sairão amparados daqui, porque a Tua presença vai fazer isso. O Teu amor que lança fora todo medo vai fazer isso. Nos ajuda finalmente, Senhor, a não fazer desse culto um evento, uma força, mas fazer a nossa vida uma constância, uma rotina de força em força contigo. Nos abençoa, nos protege. E é assim que nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês.